Oi pessoal, eu sou Kézia Carneiro e esse canal aqui é direcionado a mulheres empreendedoras. Então por aqui a gente fala sobre empreendedorismo, marketing digital, fornecedores, mas a mulher empreendedora ela também passa por algumas questões emocionais, por problemas de saúde. E o que eu vou falar aqui eu tenho certeza que afeta muitas mulheres. Eu vou falar com vocês sobre ansiedade, depressão e fibromialgia. São 3 problemas que têm afetado a minha vida e me fizeram dar uma pausa nesse meu projeto de empreendedorismo digital e nos meus cursos online. Passei um tempinho aqui sem aparecer, mas o meu irmão me deu uma sugestão para eu gravar aqui e colocar no meu canal, fazendo como se fosse um diário, contando um pouquinho da minha experiência, de como é que tem sido toda a minha vida nesse período, desde o momento que eu me descobri portadora da fibromialgia, também falando um pouquinho sobre a crise de ansiedade e a depressão, até para a gente falar sobre, desmistificar um pouco essa questão da depressão, principalmente no nosso meio evangélico religioso. Então, a partir de hoje eu vou estar postando aqui alguns vídeos falando sobre a minha rotina, sobre o tipo de tratamento que eu estou fazendo. Espero poder estar ajudando todos vocês que também passam por essa mesma situação. Tudo que eu quero falar aqui para vocês não tem nada a ver com uma indicação médica. Eu somente estou compartilhando as minhas experiências. Então não vejam aqui como se fosse uma indicação para você fazer a mesma coisa. Talvez alguma coisa que me faça sentir bem possa te trazer desânimo, possa te trazer indisposição. Então, eu vou estar compartilhando com vocês algumas experiências, algumas coisas que têm me feito bem nesses dias. Então, eu vou começar contando como eu descobri essa crise de ansiedade. Na verdade, a ansiedade ela não aparece de um dia para o outro. Nossa vida, a gente acaba se acostumando com essa vida muito corrida, a gente acaba romantizando essa mulher guerreira, essa mulher que dá correria, que deixa de cuidar dela mesma para cuidar das outras pessoas, e o corpo da gente vai dando alguns sinais ao longo do tempo. E a gente não enxerga, a gente não ouve esses sinais que o corpo grita, que o corpo mostra. Há mais ou menos uns 5 anos o meu corpo deu um sinal. Na verdade, não foi há 5 anos. Há mais ou menos uns 10 anos o meu corpo deu o primeiro sinal. Eu tô hoje com 43 anos e há uns 10 anos eu estava trabalhando em 3 escolas particulares. Minha vida era uma loucura, né? Eu trabalhava em escolas particulares, eu trabalhava 40 horas no estado com 2 filhos pequenos e passei por um processo de separação assim bem conturbado, uma relação bem tóxica que me fazia muito mal. E o que aconteceu? Eu acabei parando, né, por diversas vezes em emergências com problemas de estômago. Eu sentia muita azia, muita dor no estômago. E aí comecei a fazer exames e descobri aí uma hérnia de hiato, um refluxo, e a partir daí a minha alimentação nunca mais foi a mesma. E aí em 2020 veio o segundo sinal que o corpo me deu. Pandemia, aquele contexto de ansiedade generalizada, todo mundo assim enlouquecido, sem saber o que fazer. E eu tava com a loja vendendo bastante, né? Foi um período assim que eu descobri essa veia de venda online, de vender moda no virtual. Então assim, tava vendendo bastante. E eu não tava dando conta, porque eu tava sozinha na loja. Então não tinha funcionária e gente, foi loucura. Eu fazia venda, eu fazia organização de estoque, eu limpava a loja, eu era faxineira, eu era entregadora, então tudo eu fazia sozinha. O que acabou acontecendo? Eu acabei adoecendo, né? Então, assim, às vezes tinha dia que eu chegava na loja às 8 da manhã, saía 9 da noite, ainda saía de lá, ia rodar de carro pela cidade inteira para fazer as entregas. E aí eu tive uma crise de labirintite e parei no hospital, fiquei muito mal, fiquei internada 3 dias, perdi uma parte da audição do meu ouvido esquerdo, até hoje eu não escuto bem. E o corpo gritava, me falando que eu precisava parar. Final de 2020, desse mesmo ano, veio o meu luto, né? O luto do meu filho partiu.
E naquele momento era um momento que eu precisava parar, eu precisava me dar aquela pausa, eu precisava parar tudo que eu estava fazendo. Então eu fechei a loja e falei para mim que eu iria parar. Mas um corpo viciado no trabalho é um problema, né? E eu não sabia lidar com a dor. Eu nunca soube muito bem lidar com a dor, eu nunca soube muito bem lidar com a fragilidade, porque eu cresci num contexto de muita luta. Então eu nunca aprendi a ser fraca, nunca aprendi a ser frágil, nunca aprendi a ganhar colo, porque desde muito cedo eu tive que me virar sozinha. Eu comecei a trabalhar com 16 anos, eu estudava à noite, eu trabalhava no comércio, eu pegava ônibus sozinha com 16 anos. Naquele momento, eu reconheço que eu fugi. Eu não sabia como lidar. E hoje, fazendo terapia, minha terapeuta me perguntou: Késia, quem te deu colo naquele momento? E eu fiquei pensando assim: meu Deus, quem me deu colo naquele momento? Eu não deixei ninguém me dar colo naquele momento, né? Muita gente tentou me dar colo. Eu logo coloquei uma barreira, né? Eu pedi para a menina que trabalhava aqui em casa para proibir qualquer pessoa de entrar aqui em casa. Eu não queria receber ninguém. Eu não queria receber minha mãe. A minha mãe, ela chorava muito, eu não sabia lidar com aquilo, porque eu não queria ficar chorando o tempo inteiro. Eu vivi mais de 40 anos da minha vida, eu tenho 43, desde que eu me lembro da minha infância, eu lembro da minha mãe tomando remédio controlado, lutando contra a depressão, porque também ela perdeu um filho antes de eu nascer. Então eu não sabia lidar, eu não sabia o que fazer naquele momento. Então às vezes eu fico me cobrando assim, por que que eu não vivi o meu luto? Eu não sabia como viver o meu luto, eu não sabia o que fazer. Então naquele momento eu acabei descobrindo outras formas de viver o luto. Apareceu para mim essa questão da influência digital, eu comecei a fazer os provadores nas lojas e aquilo dali foi como se fosse um bálsamo, um remédio, mas sabe aquele remédio que não cura a causa da doença, só cura o sintoma? Foi isso que eu fiz. Era como se fosse um esparadrapo na ferida. Toda aquela coisa da influência digital foi o meu esparadrapo. Eu cobri a ferida e tapei, porque eu não queria ver. Eu não queria ver aquela ferida que era feia, que era dolorosa. E aí se passou um ano, eu comecei a fazer esses provadores mais ou menos em abril. Quando foi em abril desse ano, eu tava muito cansada, eu tava saturada. Eu não queria mais fazer aquilo, eu não tava sentindo mais que aquilo ali tinha um propósito. E Deus começou a me incomodar, que não era aquilo para eu fazer na minha vida. Não era para aquilo que Deus tinha me chamado. Eu comecei a sentir muita vontade de falar sobre empreendedorismo para mães. Eu comecei a sentir esse desejo muito forte. Eu descobri o empreendedorismo materno, eu não conhecia isso. Fui apresentada e eu gostei muito dessa coisa de ajudar mães a ganhar dinheiro sem sair de casa. Porque durante muito tempo era o meu sonho, eu poder ficar mais em casa com os meus filhos, né, sem precisar ser essa mãe, pai, que trabalha de manhã, de tarde e de noite. Mas eu não dei conta que eu não estava bem, né? E eu comecei a perceber em abril ainda que eu estava sentindo algumas dores, né? Começaram dores na coluna, na lombar. E aí eu fui para médico, fazendo ressonância, fiz a ressonância da coluna, não deu absolutamente nada. Algum tempo depois vieram os joelhos doendo, também nada. E a minha ferida ainda estava lá, abafada. E vocês sabem, né, que uma ferida abafada, sem você curar a doença mesmo, sem você tratar aquela ferida, limpar, né, tirar toda aquela sujeira, aquele pus que tá ali em cima, ela vai apodrecendo. E foi assim que foi acontecendo comigo. Eu fui descobrindo várias dores no corpo inteiro. Depois tinha dia que doía a mão, tinha dia que doía tornozelo, tinha dia que doía ombros. E aí eu ficava pensando, meu Deus, o que é que tá acontecendo comigo? Aí você começa a associar o treino. Será que eu treinei pesado ontem? Será que eu tô fazendo alguma coisa errada? Mas não era nada disso, né? Já era a fibromialgia que já tava ali. E aí eu vou voltar um pouquinho pro meu emocional. O que eu fui fazendo disso tudo? Desde o meu luto, eu
fui desenvolvendo uma fobia social e eu não percebia isso, né? O sítio, ele me proporcionou essa questão da fobia social. Eu sempre tinha uma desculpa. Então, sempre que alguém me chamava para algum aniversário da família, eu não podia porque eu ia para o sítio. Então, a gente não ia, não participava mais de aniversário. O nosso Natal foi só eu e Rodrigo, né? Então, eu fechei o meu ciclo social. Era só eu, meu marido, meus filhos, né? Durante um tempo, eu recusei a minha mãe também nesse espaço. Mas depois eu passei por um processo de cura nesse relacionamento com minha mãe. E aí comecei a trazer minha mãe também e a gente fechou isso daqui. E até que, quando foi que surgiu essa chave mesmo de que eu tava com problema? Eu comecei a sentir umas dores estranhas na pele. A dor não era só física, assim, interna, muscular, não era uma dor nas articulações, era uma dor na pele. Então, se eu apertasse a minha perna, eu não sentia dor, mas se eu passasse a mão, um toque leve, suave, como se eu estivesse me acariciando, doía. E eu fui pesquisar, né? A gente tem mania de pesquisar no Google o que é essa dor na pele, essa dor superficial, e tava lá algumas relações com a fibromialgia. Então, eu coloquei nas redes sociais perguntando qual é o tipo de médico que eu tinha que consultar para saber se eu tinha esse tipo de problema. E aí eu descobri que era reumatologista. Fui a todos os médicos. E associada a isso tudo, eu comecei a sentir assim uma angústia muito grande. Então, às vezes eu tava sozinha no centro da cidade. Teve um dia que eu marquei um dermatologista e eu tava lá na sala de espera. E aí comecei a sentir uma vontade de chorar, assim, do nada. Do nada. E eu mandei mensagem para Rodrigo. Rodrigo é meu esposo e falei, amor, eu não tô bem. Eu não sei o que é que tá acontecendo. Rodrigo, o que foi que aconteceu? Eu falei, não sei, só me deu uma vontade de chorar. E eu senti essa vontade de chorar. E eu chorei ali na frente, sozinha. Parecia uma maluca. Outro dia na escola também, eu fiquei muito irritada. Eu sempre fui uma professora assim, bem. Sempre não, né? Eu tive uma fase bem de professora chata, mas ultimamente, com a maturidade, eu passei a ser uma professora bem diferente, né? Uma professora que enxerga ali alunos, que enxerga gente, que enxerga um ser humano. Mesmo sendo um ser humano adolescente, ele tem problemas, e eu sei muito bem disso. Principalmente vindo de alunos de escola pública, de zona rural, no noturno. Então eu tinha muito esse contato com meus alunos, sempre fui muito amiga deles. E aí, teve um dia que eu fiquei muito agressiva. E aquilo me incomodou, porque eu não queria isso. Eu não queria ser essa pessoa. E aí o ponto final, que eu decidi mesmo que eu não estava bem, foi outro dia na escola. Eu cheguei, fui para a sala de aula, coloquei um assunto lá e os meus alunos falaram, a senhora tá bem? E eu tava assim, com a cabeça doendo demais. E eu não conseguia sorrir. E eu olhei para eles e eu comecei a chorar. Então eu saí dali, peguei minhas coisas meio atrapalhada e comecei a chorar e saí da sala de aula direto para a secretaria e chorando compulsivamente e me tremendo toda, o coração batendo forte, essa crise de ansiedade já numa proporção que eu não dava mais conta. E ali eu percebi que eu realmente precisava de ajuda. E comecei a consultas com neurologistas e aí começou toda a minha saga, né, de médicos e de tratamentos. Então, esse foi o início, né? Aos pouquinhos eu vou contando para vocês todo o processo, o que é que eu tô passando, mas espero que tenha ajudado. Se você conhecer alguém que tem fibromialgia, que tem depressão, que tem ansiedade, que você respeite, que você entenda que apesar de todo esse processo ser emocional, a dor que a gente sente é física. Quando uma pessoa tem crise de ansiedade, ela não é uma dor emocional. Você sente uma dor no peito, um aperto, uma falta de ar, uma pressão na cabeça, tremor, e parece que você vai morrer. Então, a impressão que a gente tem é que a gente está tendo um infarto e que você vai morrer. Então, as pessoas confundem, acham porque são doenças emocionais, não tá doendo de verdade. Não, minha amiga, dói de verdade. A cabeça dói muito, o corpo inteiro dói, a gente precisa tomar remédio, sim. E apesar de você olhar pra gente e você não enxergar nada roxo, nada quebrado, a gente tá todo quebrado por dentro. E esse foi o meu relato de hoje. Espero que tenha ajudado vocês.
semana que vem eu posto mais um pouquinho contando sobre como é que eu tô me sentindo. Fiquem com Deus, até a próxima.